Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Pérolas da Ética Cristã, promovida pelo Grupo Cristão Mãos de Luz. Nessa série, você conhecerá a visão de adeptos do Espiritismo, do Catolicismo e do Protestantismo sobre diferentes aspectos dos ensinamentos de Jesus contidos na ética cristã. Vamos então ao nosso tema de hoje. Quando Jesus diz que o seu reino não é deste mundo, ele quer dizer que a forma como o seu reino vem a nós não é pelos meios os quais os poderosos chegam ao poder, mas pela misericórdia e amor. Primeiramente é importante lembrarmos que nos tempos de Moisés, portanto antes de Jesus, éramos um povo simples e ignorante, muito influenciados pelos bens materiais. Naquela época, conquistar nações, derrotar inimigos, representava uma recompensa por um suposto bom comportamento, enquanto que o contrário significava algum tipo de punição. Nos dias atuais, é possível afirmarmos que todo aquele que segue integralmente as leis divinas terá uma vida livre de sofrimentos neste plano terrestre? Quantos exemplos conhecemos de pessoas que, mesmo possuindo conduta moral ilibada e exercendo uma vida de ajuda ao próximo, enfrentam grandes dificuldades nessa vida terrena? Por outro lado, quantos burlam a lei e vivem uma vida plena de bens e conquistas materiais neste mundo em que nos encontramos? Se considerarmos este mundo em que vivemos único, como é possível pensarmos e acreditarmos em justiça? Se assim fosse, bastaria buscarmos a qualquer custo os bens materiais como o dinheiro e fama, uma vez que tudo se resumiria a esta vida a qual estamos vivendo. Na conversa com Pilatos, Jesus apresenta a ideia de um outro mundo, um mundo em que os reis se constituem pela sua retidão de caráter e pela sua influência atemporal, um plano onde toda pessoa de bem é recompensada e todo o bem é reconhecido. Portanto, meus irmãos, entendo que a grande mensagem que deve ser registrada é a de vivermos nossa vida plenamente nos termos do principal ensinamento, da principal lei de Deus trazida por Jesus, que é ajudar ao próximo. Como saber se estamos no caminho certo? Toda e qualquer atitude ou palavra, executada ou proferida, que auxilie um filho de Deus, nos aproxima da verdadeira felicidade no reino em que Jesus é Rei. Do contrário, a justiça divina nos cobrará, mesmo que tenhamos a falsa impressão de que nossas atitudes e ações egoístas e orgulhosas passarão despercebidas. No Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 33, Pilatos, na segunda sessão do julgamento de Jesus, um total de 6, Pilatos, o governador romano, pergunta para Jesus se ele é o rei dos judeus. É importante entender que o Evangelho de João ele é mais profundo que os demais evangelhos. Enquanto Mateus foi escrito para os judeus, evangelizando os judeus, como Marcos foi escrito aos romanos, tentando evangelizar os romanos, e Lucas aos gregos, tentando evangelizar os gregos, o Evangelho de João é escrito para a igreja de Jesus, ele é mais profundo. O Evangelho de João começa dizendo que o Verbo se fez carne. Não há genealogia no Evangelho de João, porque ele é mais profundo. E as respostas do Evangelho de João, portanto, são mais profundas. No versículo 33, Pilatos pergunta se Jesus é o rei dos judeus. E Jesus vai responder no versículo 36 e 37, dizendo que, sim, ele é rei, mas não do reino temporal.
não do reino que Pilatos conhecia, não do reino que os acusadores de Jesus conheciam, mas um reino eterno, o reino de Deus. Jesus diz isso, e diz ainda que foi para isso que ele nasceu, para isso que ele veio neste mundo, para estabelecer esse reino. Na oração modelo, Jesus inclusive faz um pedido nesse sentido, nos ensinando a orar a Deus, pedindo que o reino dele venha. É interessante também que o reino de Pilatos, que Pilatos pertencia, por ser temporal, como são todos os reinos, terminou. Mas o reino de Jesus, como diz a sua própria palavra, permanece para sempre. A nossa posição hoje, em alguns momentos, e para algumas pessoas, é a mesma posição de Pilatos. Nós temos o direito de escolher. Pilatos conheceu naquele dia os dois reinos, do próprio Deus, do próprio Jesus, o reino eterno, e um que ele já conhecia, um reino temporal. Nós também temos esse direito de escolher com que reino queremos viver. Para isso, Jesus também diz no versículo 37, que aquele que o conhece, ouve a sua voz, aquele que o tem como rei deste reino, como centro e o caminho desse reino, esse sim, vive esse reino para sempre. Que Deus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus contatos, se inscreva no nosso canal. E se você deseja fazer caridade sem fronteira e sem barreira religiosa ou política, junte-se a nós. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.